Oi, gente, meu nome é Vanessa, eu tô começando mais um vídeo aqui no meu canal sobre gestação. Eu já estou de quase 29 semanas. No início parece que o tempo não passa porque eu tava passando mal, mas agora o tempo tá voando, o tempo tá passando muito rápido. Daqui a pouco tá aqui o nosso bebezinho no colo. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês os exames que eu fiz de primeiro, de segundo trimestre, não os exames em si, mas falar pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida em relação aos exames. Eu era uma pessoa que tinha dúvidas para saber se todos os exames estavam sendo solicitados e também quais eram os exames quando logo que eu descobri minha gestação. Eu pensava, meu pai, agora o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Então eu não tinha muita noção. Eu era muito ansiosa, assim, queria saber quais os exames que a gente teria que fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje quais os exames que a minha médica, claro, né, pediu. Então, eu vou mostrar pra vocês quais foram os exames que a minha médica pediu. Claro que na minha região tem um modelo, talvez na sua região tenha outros exames, enfim. Eu vou mostrar os exames que foram me solicitados, os exames que eu fiz de primeiro e segundo trimestre. E talvez, se for sua dúvida, eu já vou falar aqui sobre esses exames. Eu tô em minha pasta, ó, aqui eu coloco todos os meus exames de forma bem organizadinha. Eu fiz essa pasta porque estava muito desorganizado e estava muito ruim de lidar assim. Então eu fiz essa pasta para eu conseguir me organizar melhor, que daí já fica tudo aqui também, não fica com um monte de papéis jogado. Eu indico muito comprar uma pasta assim de plástico e deixar tudo bem organizadinho, bem legal. Depois a gente já consegue guardar, né? Pra quando a gente quiser ver, depois que o bebê nascer, não fica aquela bagunça. Ó, pra vocês verem como que eu fiz, né, a pasta, eu coloquei aqui pré-natal, daí eu coloquei aqui plano de parto, primeiro trimestre, aí eu coloquei primeiro trimestre ultrassom, então aqui estão todos os ultrassons, o morfológico, né, e aí depois os exames. Então, eu sempre fiz nessa ordem, daí segundo trimestre, ultrassom. Então, essa é a pasta. Eu fiz aqui o pré-natal, aí eu fiz primeiro trimestre ultrassom, exame, segundo trimestre ultrassom, exame, terceiro trimestre ultrassom e exames. E aí a gente vai preenchendo com todos os exames, fica tudo bem organizadinho. Se o som não estiver tão bom, eu peço perdão, porque eu finalizei de gravar esse vídeo, terminei de gravar, e quando eu terminei, Joy, você tem que ficar quietinha se você quer ficar aqui comigo. Tem que ficar quietinha. Quando eu terminei de gravar, eu vi que eu tava... O microfone acabou a bateria e tava desligado. Ou seja, eu terminei de gravar e o vídeo tava sem som. Mas vamos lá. Vamos continuar então. Ela não tá mais subindo na cama. A gente tá acostumando, mas vou colocar ela aqui um pouquinho. Primeiro trimestre, então, quais foram os exames que eu fiz? Então, primeira coisa, quando você descobre a gestação, não, pelo teste de farmácia, né, não, tô grávida. Aí você vai num laboratório pra fazer o teste, tu vai me desconcentrar assim, Joy. Aí você faz o teste do beta-HCG, que é o hormônio ali que aumenta no corpo, né, quando a gente fica grávida. E aí, se ele der alto, vai dar positivo, então tu já vai ver, vai confirmar ali, tô grávida, pelo teste de sangue. Quando a gente descobriu a gestação, a gente já queria fazer ultrassom, eu fiquei muito ansiosa, porque eu fiquei perdida, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, fiquei muito perdida assim, e agora, o que eu faço? Pra onde eu vou? Mas aí deu certo, foi muito difícil de achar médica aqui na nossa cidade, ou não atendiam novos pacientes, ou não tinha agenda para o que eu queria, porque assim, eu queria para logo, não queria esperar 2 meses para fazer o primeiro exame, tinha acabado de descobrir a gestação, queria ver se tá tudo certo e tudo mais. E eu também não tinha muita noção dos exames que precisava fazer. Assim como você tem dúvida, vocês têm a dúvida, eu também tinha essa dúvida. E aí eu consegui marcar com uma médica, que eu acho que eu consegui pra próxima semana ou pra próxima, alguma coisa assim. Joy, não vai dar certo. E aí eu consegui agendar pra fazer o exame com ela. E aí ali a médica já dá todas as diretrizes, né? Então, a primeira coisa, descobriu que tá grávida,
faz o exame de sangue para confirmar o teste de farmácia. A segunda coisa, vai atrás de um médico obstetra, de uma médica obstetra, que a partir dali ela vai dizer tudo que tem que fazer, como que vai ser, vai ver teu histórico de vida, vai ver como que é a tua saúde, enfim, ela vai fazer diversas perguntas, né? E a partir dali deslancha. Mas assim, quando eu descobri, eu fui lá, fiz o teste de beta-HCG, e aí eu já queria fazer uma ultrassom. Então a gente marcou uma ultrassom. Só que aí eu vi que, pesquisei na internet, né, e tudo mais, e eu vi que com 4 semanas, 5, geralmente tu não vê nada. Tu vê ali o saco gestacional, eu espero que não esteja pegando chuva, eu tô sem microfone e tá chovendo. Mas aí aparece só o saco gestacional, não aparece nem o embriãozinho ainda, às vezes, né? Então tu não vê muita coisa, tu não consegue ver o coração. E aí eu tinha marcado para 4 ou 5 semanas. E eu pensei, eu pesquisei, né, e pensei, eu acho que se a gente fazer, a gente não vai ver nada. E aí eu vou ficar mais ansiosa. Então eu peguei, desmarquei, marquei lá para 7 semanas. Marquei lá para 7 semanas. Aí quando deu 7 semanas e 5 dias, a gente fez essa primeira ultrassom, que aí a gente conseguiu ver o embriãozinho, a gente conseguiu ver, ó, que tinha ali a vesícula vitelínea, né, que é o que nutre o bebê nesse primeiro momento que não tem a placenta. E esse ultrassom, a médica, quando a gente foi na médica obstetra, ela solicitou e aí eu já tinha agendado, que era ali com 7 semanas. Então, o primeiro exame que a gente fez foi de sangue para ver o beta-HCG, também para ver se não estava muito alto, porque pode ser gêmeos. E daí o segundo, então, segunda coisa, a gente fez... A segunda coisa, a gente fez essa ultrassom para ver como é que tava o bebê, para ver se realmente tinha ali o saco gestacional, se ele tava no lugar certo, porque ele pode estar fora do útero, né? Ele pode estar ali nas trompas, enfim. Então tava tudo certo, tava dentro do útero, tinha um embriãozinho, tinha um saco gestacional, vesícula uterina. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, essa ultrassom ali com 7 semanas. Também para ver se a gente consegue escutar o coraçãozinho do bebê. Nessa ultrassom a gente já consegue ver tudo ali em 7, 8 semanas. A gente já consegue ouvir o coração, consegue ver o embrião, consegue ver o saco gestacional, consegue já ver ali se está tudo certo. Então, essa foi a primeira coisa que a médica pediu, essa ultrassom, que daí pra gente já estava marcada, a gente foi lá e fez. Eu vou tirar ela daqui, porque ela vai desconcentrar meu vídeo. Licença, Joy. Vai para trás, vai para embora, vai. Aí, seguindo, então, o que a médica pediu nesse primeiro momento foi esse ultrassom. Esse ultrassom pra ver como é que tava ali toda a questão. Nessa primeira consulta, ela já falou pra eu tomar também o Pré-Gestan, que eu não tava tomando nenhuma vitamina até então ela já me falou pra tomar, porque daí já coloca ácido fólico, outras vitaminas que o corpo precisa, então eu já comecei a tomar. E aí ela pediu outra ultrassom, que aí eu fiz, pediu um morfológico de primeiro trimestre e pediu os exames de sangue, que é ferritina, vitamina D, B12, o hemograma, aí a urina, várias doenças ali também, hepatite B, hepatite C, sífilis, diversas doenças assim, para ver se não tem nada também, toxoplasmose, né, que é muito importante esse exame. Então ela pediu todos esses exames e o ultrassom. Então a gente fez um ultrassom com 12 semanas e 5 dias. Aí o bebê já estava maior, já não era mais um embriãozinho, já a gente conseguiu ver o coração, tudo mais também. E ele já era um bebezinho, assim, já era um feto, bem pequenininho, mas já tinha um formatinho, a cabecinha, né, tudo mais. E aí com 13 semanas a gente fez o morfológico, que é um exame também muito importante na gestação, aquele exame que a gente fica com o coração na mão, com medo de ter alguma coisa errada, porque a gente vê se não tem probabilidade de desenvolver alguma síndrome através ali do osso nasal, através da translucência nucal, né, que vê aqui mede a nuca do bebê, né, tem que ser nesse exato período aqui para conseguir ver isso, né, então por isso que tem ali um período correto para fazer esse exame, o médico vai falar daí, o morfológico de primeiro trimestre. Ali a gente conseguiu ver já vários órgãos, o pulmão, o coração, o rim, os ossinhos do bebê, se tinha todos os dedinhos, o pé, a mão,
aí o osso nasal, a orelhinha, enfim, a gente já viu tudo. E a gente viu que tava tudo certo com o nosso gostosinho. O cordão umbilical, né, tudo mais. Então a gente fez o morfológico e aí os exames das vitaminas, né, e doenças, enfim, tudo mais. Então de primeiro momento foi isso que ela pediu na primeira consulta ali. Primeira e segunda consulta, né? Então foi um ultrassom com 7 semanas, mais um ultrassom com 12 semanas e 5 dias ali. Aí um morfológico com 13 semanas, eu fiz com 13. E aí os exames de sangue, né? Que a gente tira o sangue pra ver como é que tá todas as vitaminas e tudo mais. Então foram esses exames que ela pediu. E aí, a partir disso, daí ela viu ali que faltava vitamina D, ferritina. Então ela já me prescreveu também pra eu já começar a tomar essas vitaminas. E eu tomei o pré-Ogestan nos 3 primeiros meses. E depois eu passei pro Ogestan Gold, que aí é o Ogestan também, mas aí muda um pouco ali a composição, tem outras vitaminas. E aí é um combo de vitaminas, então, tipo, já tá tudo ali, né? Não precisa ficar tomando várias cápsulas. E principalmente no primeiro trimestre, que eu tinha muita dificuldade por conta do enjoo. Era muito ruim tomar essas cápsulas. Então era só uma e ia tudo ali, o combo de vitaminas, e era muito bom. No segundo trimestre também, ela pediu ultrassom. Todos os trimestres, é claro que a gente vai fazer ultrassom. O que a gente mais faz depois que descobre que tá grávida é ultrassom. Então a gente fez um ultrassom que a gente fez ali com 16 semanas e 4 dias. Aí a gente viu o bebê, já tava mais pesadinho, tava com 167 gramas. E tava com 16 centímetros. Tava meia régua, né? De 30. E aí também ela pediu, então, um ultrassom normal, Joy. Ela pediu um morfológico de segundo trimestre, que aí foi com 22 semanas. 22 semanas e alguns dias. Aí a gente fez o morfológico de segundo trimestre, que aí deu pra ver bastante coisa também, né? A gente viu cabeça, coluna, tórax, coração, abdômen, o estômago, né, que é bem pequenininho, os ossos, enfim. Daí já viu também como é que tá meu útero, né, que pra ver se não tem problema pra desenvolver pré-eclâmpsia e ver como é que tá as artérias e tudo mais. Então nesse primeiro que aí é aquele ultrassom com Doppler, né, que vê ali as artérias. Então a gente fez esse morfológico de segundo trimestre. Eu gostei muito do local que a gente fez, o morfológico de primeiro e de segundo trimestre, a gente fez em outra cidade. Eu gostei muito da clínica, gostei muito do atendimento. Se eu pudesse, fazia todas as ultrassons lá. Mas a gente tá fazendo na nossa cidade mesmo, porque senão seria um transtorno, né? Mas as morfológicas a gente fez lá e eu gostei muito, assim, muito mesmo. Foi muito bom. Então a gente fez ultrassom, morfológico e aí os exames de segundo trimestre, que aí aquela bateria de exames tudo de novo, ferritina, as doenças, hemograma, parcial de urina, todos esses exames a gente fez tudo de novo. Claro que a médica ela vai pedir de acordo com o teu histórico e tudo mais, às vezes tem algum exame que a minha médica me pediu que talvez não pediria pra ti, enfim, ou que tu precisa fazer um exame a mais do que eu fiz aqui. Tem o exame de glicose, o exame de tireoide, o exame dos hormônios, né? Tem todos esses exames que a gente fez. Então eu fiz um ultrassom mais morfológico e os exames das vitaminas de segundo trimestre. E primeiro fiz também 2 ultrassom, mais morfológico e os exames. Aí tem mais as vacinas, né? Tem a vacina da DTPA, tem a da influenza, do Covid, se você ainda não tomou, da hepatite B e outras vacinas que se não tiver em dia, a médica vai pedir também. Então, é muito importante as vacinas também. E aí, entre o segundo trimestre, ele começa a tomar as vacinas. E aí, terceiro trimestre, eu já comecei alguns exames também. Eu já fiz um ultrassom. Eu fiz com... quantas semanas? Com 27 semanas, então já é terceiro trimestre, né? Pelo menos eu coloquei aqui no terceiro trimestre. Então eu fiz o ultrassom, ele já tava com 35 centímetros e com 1 kg e 84 gramas. Então a gente fez esse ultrassom, que daí a gente já conseguiu ver até o rostinho dele, ó. Bem legal, né? Muito legal. E aí a gente fez esse ultrassom até agora, porque assim, agora eu estou no terceiro trimestre.
Então, provavelmente vai ter muitos mais outros exames, né? Principalmente porque agora eu tô na reta final também. Mas de terceiro trimestre até agora, eu fiz um ultrassom e eu fiz aquele exame do ecocardiograma fetal, que é onde a gente vê o coraçãozinho do bebê, as válvulas, a gente vê se tá tudo fechadinho, certinho, as artérias, se tá indo sangue, vindo sangue, entrando, saindo sangue certinho. E a gente vê, então, o coração do bebê, que é um exame muito legal também. Gostei muito do atendimento onde eu fiz também. É muito importante, né, a gente confiar na pessoa que a gente faz o exame, porque são exames bem importantes da saúde, né, do nosso bebê. Então, eu gostei bastante do atendimento, tudo, do exame em si. E ela disse que tá tudo certo com o coração do nosso bebê. Tá tudo perfeitinho. E esse é um exame que eu fiz com 28 semanas. Ele também tem uma janela ali, tem um período específico que é bom fazer para te ver o coração. Tem pessoas que esse exame, ele é solicitado antes, ele é solicitado lá no início da gravidez por conta de risco gestacional, algo assim. Daí muitos médicos solicitam o ecocardiograma fetal. No meu caso, eu fiz com 28 semanas e foi questão mais de rotina mesmo. Então eu fiz, tá tudo certinho, mas é um exame muito importante também para fazer. E de terceiro trimestre também, eu fiz a da curva glicêmica. Na verdade, eu fiz no final do segundo trimestre. Eu fiz em fevereiro. Final do segundo, início do terceiro, eu fiz esse exame da curva glicêmica, que muita gente fala que é ruim de fazer, muita gente fala que passa mal, enfim. E se eu fizesse no primeiro trimestre, eu ia passar mal, porque eu tive enjoo, vomitava. Mas eu já tava muito mais tranquila e meu horário de tomar café da manhã é 9, 10 horas, que é o horário que eu levanto. Então eu acordei bem mais cedo, fui lá fazer o teste da curva glicêmica, tirei o sangue 3 vezes. E aí, como não é o horário que eu tô habituada a comer, foi muito tranquilo pra mim. Eu tomei aquele líquido doce, não é assim, ai, coisa mais gostosa, agradável. Tomei um tanto assim, era um copinho assim, e aí ela despejou um tanto assim de um pozinho. Era bem doce, e realmente não é agradável, mas assim, pra mim foi muito tranquilo. Ela falou que tinha que tomar em 3 minutos, eu tomei menos de 1 minuto, foi muito tranquilo. E aí ela tirou o sangue, e a minha médica pediu pra tirar o sangue 2 vezes, depois de 1 hora e depois de 2 horas, pra ver como que o corpo ia reagir depois de 1, depois de 2. E aí eu fiz, tirei o sangue 1 vez, tomei o líquido, tirei o sangue depois de 1 hora, e aí depois de 2 horas, mais 1 vez ela tirou o sangue. E aí já saiu o resultado, eu não tenho diabetes gestacional, tá tudo certinho. O exame de sangue, glicemia em jejum também, sempre deu tudo certinho. Mas é muito importante fazer esse também pra te ver quando tu come muito açúcar, pra ver se tem insulina suficiente, né? Porque quando a gente tá grávida, o corpo começa a produzir menos insulina e aí... Enfim, é importante, muito importante fazer esse exame da curva glicêmica pra ver se não tem diabetes gestacional. E eu fiz, então, no final do segundo trimestre. Tem pessoas, eu acho que faz no primeiro também, faz esse teste. E eu fiz, até agora eu fiz só 1 vez e tá tudo certinho. Então, basicamente, foram esses exames que eu fiz, foram muito tranquilos. No início a gente pensa, ai, meu pai deu muito exame, mas fica tudo bem organizadinho assim na pasta. E, basicamente, primeiro trimestre é ultrassom morfológico, exame de sangue. Segundo trimestre, ultrassom morfológico, exame de sangue. Terceiro trimestre até agora eu fiz um ultrassom, fiz o da curva glicêmica e fiz o ecocardiograma fetal, que é a ultrassom especificamente do coração, para ver a saúde do coração. Provavelmente vai ter exame de sangue para ver como estão as vitaminas agora, até porque meu ferro é baixo, então eu tive que colocar direto na veia, então vou ter que ver de novo para ver se vai ter que colocar mais na veia. E pode ser que tenha outros exames também no terceiro trimestre, que aí eu posso fazer outro vídeo falando. Nesse foi focado no primeiro e no segundo trimestre. Então foram esses exames que a minha médica em específico pediu. Talvez na tua região pode ser que tenha exames diferentes, ou pode ser que eles não pedem, né, algum exame que eu fiz aqui. Por exemplo, tem o do ecocardiograma, que eu não sei se são em todos os lugares que pedem.
mas aqui na minha cidade eu acho que já é rotina, talvez, não sei. Não sei se pelo SUS eles pedem ou não, mas é um exame bem importante. E se tem algum exame que eu não falei aqui, ou se tem alguma coisa que eu não falei, pode deixar, a Joy pode deixar aqui nos comentários. Ou se tem algum exame que aí na tua cidade não tem, que eu falei aqui também, deixa aqui nos comentários. E é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado, porque era uma dúvida que eu tinha. Tipo, pra ter um geralzinho, assim, de tudo que eu vou ter que fazer, né, quando eu tava grávida. Então eu quis deixar aqui pra ter uma ideia, uma base, né, todos os exames que tem que fazer, cada trimestre, certinho, tudo mais, tudo no seu tempo. Então é muito legal. E eu dou a dica também de fazer uma pasta dessa, porque isso aqui fica muito organizado e não fica aquela bagunça, um monte de papéis. E tu pode deixar guardadinho também pra usar, né? Usar não, pra ver depois que passar a gestação, mas pra não ficar aquela coisa perdida, os ultrassom, tudo fez. Até porque tudo isso aqui é muito caro, então é importante a gente guardar com muito carinho. E é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me acompanhar aqui no canal, se gostaram desse vídeo, deixa um like. E eu quero trazer mais conteúdos assim aqui, então se gostou, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!